Olá, eu sou Rosiane Nascimento. E eu sou Marcelo Andriotti. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma videoaula da Gerência de Leitura da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. A aula de hoje foi feita especialmente para vocês, alunos dos projetos Carioca 1 e 2 e para os alunos dos 7º, 8º e 9º anos. Mas é claro que você de qualquer outro ano ou mesmo segmento pode participar e fazer a atividade que será proposta no final dessa aula. Essa semana falaremos de um romance de alta fantasia, escrito em 1900, mas que até hoje encanta crianças e adultos, O Mágico de Oz. Vamos caminhar por uma estrada de tijolos amarelos que leva até um castelo de esmeraldas, tá? É a história de uma menina corajosa que, após ser levada por um ciclone, passa por muitas aventuras até voltar à sua casa no Kansas, nos Estados Unidos da América. Vamos a um lugar de encantos onde quem pode realizar os maiores sonhos é um mágico. A professora Lucília Lopes é quem fará a contação. E como a história é muito longa e não queremos perder nenhum detalhe, vamos dividi-la em 3 capítulos e o primeiro começa agora. O Mágico de Oz. Dorothy, uma menininha inteligente e gentil, vivia numa casinha em uma fazenda no Kansas, região rural dos Estados Unidos, com seus tios Anne e Henry, e o pequeno Totó, um vira-latas muito esperto. A casa era bem pequena e tinha uma portinha no chão que dava para o porão. No Kansas, acontecia de vez em quando tornados e ciclones, e quando eles vinham, a família se escondia no porão. A aventura de Dorothy começa quando, num dia de sol, um ciclone chega de repente e não dá tempo para Dorothy e Totó se esconderem. O ciclone era tão forte que levantou a casa sem quebrá-la e levou por vários e vários quilômetros junto com a pequena Dorothy e o Totó até uma terra muito distante chamada Oz. O ciclone foi diminuindo até que colocou a casinha no chão, pousando em cima de uma bruxa má, que chamavam de Bruxa Má do Leste. Quando Dorothy percebeu que sem querer sua casa havia esmagado a bruxa, ficou muito triste, pois era uma mocinha muito gentil. Mas os habitantes daquela terra ficaram muito aliviados, pois todos tinham medo da bruxa, que os havia feito de escravos. Por causa disso, os moradores daquela terra, os Munchkins, achavam que Dorothy era uma feiticeira, mas uma feiticeira boa, igual à bruxa do norte, que veio receber a viajante e contou sobre Oz, seus moradores, seus encantos, inclusive sobre o grande Oz. A terra de Oz era governada pelo grande Oz, um mágico que vivia na cidade das Esmeraldas. Havia também bruxas que governavam Oz ao norte, sul, leste e oeste, sendo que as bruxas do norte e do sul eram boas, mas as do leste e do oeste eram muito más. Por sorte, Dorothy havia acabado com a bruxa do leste, que por ser muito velha, secou sob o sol, restando apenas os seus sapatinhos prateados, que os Munchkins e a bruxa do norte fizeram questão que Dorothy os usasse. Dizem que os sapatinhos prateados possuem algum poder mágico, mas ninguém sabia dizer qual era esse poder. Dorothy, então, vestindo seu melhor vestido, com os sapatinhos prateados da bruxa má do leste e uma cestinha de mantimentos,
começa uma jornada para descobrir uma forma de voltar para o Kansas, sempre acompanhada do seu fiel Totó. A Bruxa do Norte disse que talvez o Grande Oz possa ajudá-la a encontrar o caminho para casa e que ela deveria seguir uma estrada de tijolos amarelos para chegar à cidade das Esmeraldas. O caminho era perigoso, mas a bruxa deu um beijo mágico na testa da menina que a protegeria de qualquer perigo. O início do caminho era muito bonito, cheio de casinhas azuis. Os Munchkins gostavam muito da cor azul e eram muito gentis com Dorothy. Até ofereciam comida e, quando anoiteceu, uma cama para ela dormir. Na manhã seguinte, os viajantes voltaram à estrada de tijolos amarelos. Após andar bastante, pararam para descansar perto de uma fazenda, quando viram um espantalho de palha que parecia um pouco triste. Ele levantou a cabeça e olhou para Dorothy, que levou um susto, pois espantalhos não deveriam se mexer. Maior ainda foi a surpresa ao perceber que, ao se aproximar, o espantalho também falava. Dorothy tirou o espantalho do poste de madeira que o deixava preso no meio da plantação, o que o deixou muito feliz, e então começaram a conversar. O espantalho descobriu que Dorothy estava indo pedir a Oz que a levasse de volta para o Kansas e decidiu acompanhá-la, pois queria muito um cérebro. Ele explicou à menina que não tinha um cérebro em sua cabeça e que ele gostaria muito de ser inteligente e poder pensar. "Não quero que me chamem de tolo", ele dizia. E como Oz era um grande mágico, com certeza poderia lhe dar um cérebro. Os agora 3 viajantes se puseram a caminhar pela estrada de tijolos amarelos. A paisagem foi mudando e eles entraram numa floresta. Após andar durante todo o dia, começou a anoitecer e eles precisavam encontrar um lugar para passar a noite. O espantalho enxergava muito bem à noite e encontrou uma casinha no meio da floresta. Ao entrar, encontraram uma cama de folhas secas e Dorothy, que estava muito cansada, deitou-se e dormiu, com Totó ao seu lado. O espantalho nunca dormia e ficou em pé num canto esperando amanhecer. Na manhã seguinte, os viajantes novamente se puseram a caminhar, mas antes de chegar à estrada de tijolos amarelos, ouviram um barulho e resolveram investigar. No meio da floresta havia um homem feito totalmente de metal, segurando um machado no ar. Ele revelou que já estava enferrujado há mais de um ano e que ninguém foi ajudá-lo. Ele precisava de óleo para lubrificar suas articulações e voltar a se mexer. E havia uma lata de óleo em sua casa, aquela onde Dorothy havia passado a noite com seus amigos. Rapidamente, Dorothy ajudou o homem de lata, que ficou muito aliviado e agradecido à menina. Resolveu então acompanhá-la, pois gostaria de pedir ao Grande Oz um coração. Ele contou que há muito tempo, quando ele era um homem normal, a bruxa má do leste o havia tentado matar, e que pouco a pouco ele foi perdendo seus membros, que foram sendo substituídos por metal. Por isso, ele era totalmente feito de lata, e não tinha um coração, e não podia voltar a se apaixonar. "Ninguém consegue amar quem não tem um coração", ele dizia. E como Oz era um grande mágico, com certeza poderia lhe dar um coração. Os 3 novos amigos e Totó voltaram à estrada de tijolos amarelos e avançaram em meio à densa floresta, onde começaram a ouvir sons que deixaram Dorothy e Totó com medo. De repente, um enorme leão pulou no meio do caminho, rugindo e ameaçando os viajantes. O espantalho e o homem de lata caíram.
e Totó quase foi mordido, se não fosse por Dorothy, que bateu no focinho do leão e brigou com ele, dizendo que ele era um grande covarde por tentar morder um cachorrinho tão pequeno. E isso deixou o leão muito triste. O leão covarde revelou que não tinha nenhuma coragem, pois tudo lhe dava medo. Ele havia descoberto que quando rugia bem alto, todos sentiam medo e saíam correndo. Então ele sempre fazia isso, pois na verdade tinha medo, tanto dos homens quanto de outros animais. Mas era muito infeliz. Minha vida é simplesmente insuportável sem a coragem, ele dizia. E então decidiu acompanhar o grupo em sua viagem para a Cidade das Esmeraldas, pois, como Oz era um grande mágico, com certeza poderia lhe dar coragem. Conhecemos nessa primeira parte as personagens Dorothy e seu cachorro Totó, o espantalho, o homem de lata e o leão do pântano selvagem. Juntos, caminham pela estrada de tijolos amarelos até o castelo de Oz, em busca da realização de seus sonhos. O Mágico de Oz ganhou em 1939 uma famosa versão cinematográfica, com grandes atores e atrizes de Hollywood. Vale muito a pena assistir. É lindo e traz todo o encantamento do livro. Como atividade do dia e preparação para o próximo episódio, porque vai ter mais, busque saber as diferenças dos significados entre mágico e mago e ilusionista, bruxa e fada. Por hoje é isso. Esperamos que tenham gostado e a gente se vê amanhã com a continuação dessa linda história. Um grande abraço e até amanhã. Não percam. Tchau, tchau.